a santa palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E quero iniciar um pouquinho para vocês a história quando começou a Bíblia, ao começo, a formação que Deus começou a formar o primeiro homem na terra, que Deus nos deu como pai, né? E Eva também. Nós vemos tanto nessa passagem que o que acontece? Satanás, ele tem uma fúria tão grande de todos nós que estamos aqui. Todos, seja aquele viciado, drogado, o afeminado, o diabo tem uma ordem mortal para matar. Jesus disse assim, olha, o diabo está no meio de vocês, é uma semente maligna, e ele veio para matar, roubar e destruir. Isso. E aí, Jesus fala, mas porém, o Filho do Homem veio para que traga vida e vida em abundância. E quando nós partimos daqui, decretando o decreto com ele, todo esse que decretar, pode ter certeza, às vezes vocês não acreditam pouco, é normal, a gente não ignora, às vezes por não conhecer as escrituras, né? A gente se torna tolo. E aí, ele disse que todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus, morrerão também em Jesus. Quem crê que Jesus morreu e ressuscitou? Quem crê? Então a história é verdade que eu estou contando para você. Então todos que morrer podem ter a certeza de Jesus não é Filho de Deus para mentir. Mas vós tem que escolher o caminho. Eu deixei para vocês escolher. São dois. Largo e estreito. O estreito é espinhoso. E vou dizer para você que um dia que você decretar o seu decreto com Jesus, aceitar a Ele, não pense que nós vamos pular em flores, não. Mas Ele diz que não desampara os teus servos, as tuas filhas. Jesus desampara, não. Ele dá força. Um deserto que não tem uma mercearia, não tem água, só para provar para nós que os antigos sobreviveu. Ele gerou água e deu pão ao seu povo e carne. Com sobra. E aí então, ele disse que a serpente maligna está proibida de pisar no jardim, a morada do primeiro homem e da primeira mulher. Então Satanás começou a infiltrar, a passear, e Deus deu um recado para o Adão. Falou, Adão, meu filho, e todas as árvores que tem a esse jardim comerás. Presta atenção, de todas. Coloca uma vírgula na leitura, mas a que está no centro do jardim, principal que Deus colocou, foi Deus, foi o diabo não. Essa é a principal, bonita, fruto lindo. Você olha, nossa, cara, dá para comer um pedacinho. É irresistível. O pecado hoje ele é assim. Se você não tiver força, você não resistir, você come esse fruto do pecado que é para a morte. Então Jesus disse assim que não peques. Não peques não quer dizer que você não tem pecado, mas está mandando que você não pecar. Vou te explicar porque nós temos pecado. Se pecar, no dia que comer dela, morrerás. Você confere isso em Gênesis, começando lá de primeira leitura toda, as obras da criação, até começar a chegar em Gênesis 13. E aí então, a mulher, Adão avisou ela, seu próprio marido, não foi Deus. Deus poderia ter avisado ela, não é verdade? Mas Deus preferiu o seu esposo avisá-lo ela. Mas porém ela foi desobediente. Às vezes por que acontece quando as coisas vice-versa? Homem desobediente, mulher desobediente. Uma prova de resistência se você é fiel a Deus. Mas aí a serpente começou a enganar Eva. E aí, Eva, que fruto é esse? Você está admirando? Muito bonito, lindo, não é verdade? Verdade.
Mas o meu marido falou que o nosso Deus falou para ele para nós não comer desse fruto. Ele falou, ah, moça, mentira. Deus não quer que você coma, porque senão você vai ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal, que será eterno. Mas aí, então ela comeu, deu ouvido. É tipo um professor que quer te levar para o mau caminho. Você vai dando ouvido até que você cai. Principalmente se pegar no ponto fraco. Aí tá, ela comeu. Adão viu essa mulher comendo. Quando comeu, ele desesperou. Eva, você está comendo fruto que Deus falou comigo, eu te falei. Por que você fez isso, desobedeceu? Mulher esperta, sabe? Falou, não, amor. É mentira de Deus. Aí eu que vim de pé. Aí bateu um negócio na cabeça aí. Tá certo, você não morreu até agora. Não vai morrer mais não. E daí? Só pra dentro. Só que ela já estava possuída pelo descobrimento daquele que Deus falou. Não coma. O dia que comer serás igual a Deus. Mas aí, essa mulher terminou dando para o seu marido. Seu marido começou a olhar para as coisas e enxergar diferente. Ela olhou para a sua esposa e ela disse, você está nua. Você falei. Correu ali, se escondeu entre as árvores, ficou ali escondido de Deus, até o dia aparecer do outro dia. Deus o apareceu e disse, Adão, onde tu estás? Senhor, ouvi a tua voz e temi. Mas por que você temeu? O começo do fruto que eu disse para não comer, não foi eu não, foi minha mulher. Porque quando a pessoa peca, a caçamba alguém também para jogar junto, ou se esconder sou eu. Mas aí não deu, os dois errou. E Deus falou para eles dois, portanto, comer desse fruto que eu ordenei que não, tem uma sentença de castigo para vocês. Aí, Deus deu a sentença para Adão trabalhar, viver o seu suor. Opa, desculpa pela cadeira. E então, Eva, Deus deu a sentença de procriar a luz, render sobre a terra, e as suas luzes será como luzes de mulheres de parto. Pronto, já está selado. Chegou-lhe Satanás e disse, Satanás, portanto tu enganaste o casal? Ele vai dizer para a serpente, serpente maligna, porque se enganasse o casal, tu viverás no pó da terra e comerás pós todos os dias da sua vida, pois você só vê serpente mais no chão. Deus colocou inimizade entre os três e disse assim, importante agora, você é inimigo do homem, você ferirás o homem ao calcanhar e o homem à cabeça, e o varão que viesse da sua filha, a serpente perseguirás, mas serás um varão que vai nascer um dia, que pisarás sobre a cabeça da serpente. Então, meus amados, parando um pouquinho por causa da minha boca, resseca muito o remédio. E aí, quero deixar com a nossa irmã Rosângela, que faz um trabalho belo, lindo, de evangelista, ministra cura. Ela ministrou agora essa tarde em mim e Deus fez um milagre. Eu não aguentava fazer isso, as pernas estavam duras, ó. Ó, para um agora. Glória a Deus. Eu estou com um tumor de câncer. Ela pôs a mão e esse tumor está saindo para fora como um furunco. Em nome de Jesus. Pode falar, né? Vai lá. Essa não, outra água. Outra água. Diante de qualquer coisa, eu respeito a religião, a crença de qualquer pessoa. Jesus, ele é universal. Ele não chama de X ou Y católico, tá? Ele é um pastor. Eu sou cristã. Meu pai, ele é católico, apostólico romano. Isso não impede de a gente viver em comunidade. Isso não me impede de estar a palavra.
E eu estou ministrando debaixo da autoridade do pastor José Luiz. Eu não conhecia, vim debaixo da obediência. Louvo a Deus que quem ministrou o milagre foi Jesus, não fui eu. Mas eu acredito que, assim como ele foi separado e remito para Deus e a cura alcançou ele, eu acredito que a cura aqui é para todos. Deus não tem filhos preferidos. Eu acredito que se vocês crerem na palavra e crerem que Jesus, ao tocar, ele libera poder, libera cura. E não só isso, porque ele vai além, ele alcança áreas, lugares, necessidades, aonde nós, enquanto seres humanos, nós não alcançamos. Eu queria trazer uma passagem para vocês, lá de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo de número 40. Não pode. O contexto é quando ele estava indo curar a filha de Jairo, que era um mestre da sinagoga, e a caminho para ressuscitar a filha de Jairo, que o diagnóstico dela era que ela já estava morta. E ele viu que Jesus movia milagre e ele foi atrás de quem poderia trazer vida. E aqueles que estavam na casa dele já falavam: para que você vai incomodar o mestre? Ela já está morta, ela já morreu. E a caminho tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, ela estava escrava dessa doença, dessa enfermidade, já havia 9 anos. E assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que o príncipe da sinagoga, prostando-se aos seus pés, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e ela gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou no seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse: Jesus, quem és que me tocou? E negando todos, disse Pedro: os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se tremendo e, prostando-se diante dele, declarou diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado como lhe sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui no contexto diz que a caminho da casa de Jairo, de tanto Jesus já ter promovido milagres, como o milagre do paralítico, do cego de nascença, do endemoniado de Gadara, então sim, Jesus já tinha passado por várias regiões, nas circunvizinhanças, ele já tinha ministrado muito milagre. Só que aquela mulher já tinha gastado todo o recurso dela na época, o comércio, os médicos, os doutores da época, e não havia recebido cura. E naquela época, aquela que tinha um sangramento, ela era considerada impura, ninguém podia tocar. Então eu imagino o desprezo que aquela mulher sentia, pois nem dentro da casa, por ela ser judia, então não podia, porque se tocasse nela, toda aquela casa ficaria impura. Então, Jesus apertava, ele andando, e ela pensou na cabeça dela: se eu tocar nas orlas de Jesus, eu serei curada. E ali no desespero ela tocou na orla de Jesus. E Jesus parando, ele voltou: quem me tocou? E Pedro, seu discípulo, disse: mas Jesus, o Senhor está apertado, oprimido, com tanta gente tocando, e você pergunta: quem te tocou? Porque muita gente tinha tocado em Jesus, mas não tinha saído poder de cura nem virtude, porque ninguém tinha tocado nele com fé. E diante dessa mensagem, da palavra de Deus, porque em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12 de 13 adiante, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra indo e voltando. Ela é apta para discernir ossos e medulas. Então eu acredito que se vocês quiserem tocar na orla da veste de Jesus, ele libera virtude nessa noite
Ele libera poder de cura. Ele libera poder na área que vocês necessitam, não só poder de cura, mas cura psicológica, cura emocional. Deus restaura a área financeira, que é uma área que aflige o povo nos dias de hoje. Deus restaura a área emocional, a área espiritual, a área psíquica, que é da mente, que é um mal que tem assolado o mundo hoje. E se vocês quiserem, vocês podem tocar na obra de Jesus. Quando Jesus chegava diante do cego, ele perguntava: o que queres que eu faça? Porque ele estava disposto a liberar a cura. Ele queria que todo mundo ficasse sarado. É óbvio que ele chegando diante do cego e falando: o que queres que eu faça? É claro que eu quero ficar bem de novo, eu quero ter minha visão de novo. Era muito óbvio, mas Jesus queria escutar da boca dele: Jesus, eu quero ser curado. Jesus, eu quero ser sanado, eu quero ser tocado, eu quero ser transformado. E eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se faz presente nessa noite. Eu faço essa pergunta para vocês: vocês querem ser curados? Vocês querem ser sarados? Então, vá em paz e a fé de vocês curou. Porque quando ele chegou para a filha de Jairo, lá no início, e falou, e aquele alvoroço, porque todo mundo falando: o que fazes aqui, Jesus? E ele adentrou naquela casa, e aquele mestre da sinagoga sabia que ele não era digno de receber o Cristo, o Filho de Deus, dentro da casa dele, o próprio Deus. E ele levou. E ele chegou diante daquela menina que já estava morta, ela já tinha sido decretado o óbito dela. Aquele era o diagnóstico daquela menina. E ele virou para aquela menina, e eu viro neste momento para esse quarto, seja em qualquer área da vida de vocês que estejam mortas. Eu ministro Talita Cumi. Essa palavra significa levanta-te e anda. E seja qual for a área da vida de vocês, eu ministro a cura sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia.